Boa noite, oficial. Eu quero dizer a vocês que esse é o nosso 10º evento e os temas dos eventos não são aleatórios. Vocês vão ver que, ao final do evento de hoje, nós compartilhamos no chat um link com alguns temas e é uma pesquisa, né? Além de saber colher críticas, sugestões ao evento de hoje, nós também buscamos saber, junto aos participantes, quais são os temas entre os temas sugeridos, e tem um campo para outros temas que agradariam mais, não é? Então, desde já eu peço a colaboração de vocês, já agradeço antecipadamente por essa colaboração, porque realmente faz muita diferença. É muito importante saber o que o público quer ouvir, melhor do que a gente achar que o tema XYZ vai agradar, e posso dizer que não raro a gente se surpreende com aquilo que vocês escolhem, né? Bom, o tema de hoje, escolhido pela maioria dos participantes do evento anterior, é união estável. Muitas coisas, muitos de vocês vão perceber que já sabiam, né? Porque união estável não é um conceito recente na sociedade brasileira. Nós já temos a união estável institucionalizada, pelo menos do ponto de vista jurídico, desde a Constituição Federal, que é de 1988. Eu era aluno da faculdade quando a Constituição começou a ser discutida, né? Surgiu a Constituinte e foi promulgada. Então, de 88, ela menciona a união estável, e a partir da Constituição foi possível criar leis infraconstitucionais, abaixo da Constituição, regulando essa matéria, e aí houve uma segurança, a possibilidade jurídica de esse tema ser mais e mais tratado pelos tribunais. Bom, já que eu falei de Constituição, falei de tribunais e legislação infraconstitucional, eu vou aproveitar para assumir aqui um compromisso com vocês, de evitar o juridiquês, vou prestar atenção a isso. Por conta disso, eu me proibi de fazer referência a número de lei, o máximo é Código Civil. Quando eu falar de tribunal, jurisprudência, acho que é um tema também que todos conhecem, jurisprudência é aquilo que os tribunais decidem, né, de uma forma repetida, e só isso, tá bom? Bom, vamos seguir. Vamos ver qual que é o próximo slide. Um pouco sobre o Antoine. Bom, no webinar de hoje nós vamos ter algumas novidades, começando aí pelas fotinhas, né? Vocês vão ver o próximo slide, traz a foto da equipe. Aproveito para fazer aí uma propaganda da nossa querida amiga Nina Venturi. Eu prometi para vocês nos webinars anteriores que a gente precisava aí renovar essa imagem, né? E vocês vão ver que nós cumprimos essa promessa. Graças a Nina, eu pelo menos fiquei satisfeito. Continuei tão careca quanto, né? Aliás, cada vez mais, mas ela falou que faz fotos, não faz milagres. Então, sinto muito, né? Eu vou ter que seguir assim. Mas vamos falar um pouquinho do Antoine. Sou graduado aí em 2 faculdades, tenho pós-graduação pela USP, e como eu gosto de dizer, eu acho que a formação que mais fez diferença na forma como eu atuo, exerço a advocacia, foi a minha formação como mediador, porque a mediação, ela não exclui o trabalho, a mediação enquanto técnica, né, não exclui o trabalho do advogado, ela só enriquece e dá um colorido diferente. Além dessa característica, né, trabalho como mediador junto ao Foro Regional do Butantã, e eu aproveito essas técnicas para a minha atividade como advogado. Também, recentemente, eu passei a fazer parte do BNI. O BNI é um grupo de networking internacional, é a maior franquia mundial de network profissional, e existem muitas equipes no Brasil, já existe no Brasil há 12 anos, e eu integro o grupo Gênesis, cada grupo tem um nome, o Gênesis é o primeiro grupo de network no Brasil, já tem 12 anos. Tenho amigos queridos aqui que fazem parte do grupo,
E o grupo é formado por profissionais das mais variadas áreas, sem concorrência, e a intenção é gerar negócios uns para os outros, né? Porque todos nós precisamos de colaboração das nossas redes de contatos para podermos divulgar a qualidade do nosso trabalho, né? Eu costumo dizer que a pior forma de você contratar um profissional é entrando numa internet e correndo o risco, né, de contratar alguém que você não conhece. A forma mais tradicional e a melhor ainda hoje é pedindo referências. Você conhece alguém nessa área ou em outra? E uma pessoa que te referencie vai abrir a porta para que você tenha maiores chances de contratar um bom profissional. E tem aí mencionados alguns trabalhos que eu vim a publicar. Aqui eu daria um destaque a Contos e Encantos da Mediação. Foi um trabalho coletivo durante a pandemia. Uma das conciliadoras, a Débora, Débora teve a excelente ideia de reunir, convidar os colegas do Sejusc e do Butantan para que cada um escrevesse uma história narrando uma experiência de mediação ou conciliação. Então, esse livro, ele traz esse relato, cada conciliador que aceitou o convite, eu estou entre eles, traz o relato de um trabalho em que a mediação ou a conciliação fizeram toda a diferença. Vamos seguir aqui as fotos da equipe, né, repaginada. Eu já falei de mim, temos o Roberto, o Luiz e o Henrique são os meus sócios, nós compomos a equipe jurídica do FRK Advogados, e a sociedade existe há mais de 20 anos, mas cada um, como advogado, atuando e formado há mais tempo, né? Mas só de sociedade nós estamos juntos há mais de 20 anos, com exceção do Henrique, que veio aí para trazer um sangue novo para a equipe. Nós atuamos em várias áreas, né? Na parte de pessoa física, com muita força na área de família e sucessões, que é a cadeira que eu ocupo no BNI Gênesis. Também prestamos serviços para pessoas jurídicas, parte de indenização, análise de contratos, toda a parte societária. Para escritórios de advocacia, que é esse terceiro quadradinho aqui, né, para o seu escritório, por conta da senioridade, né, que cada um tem, nós podemos prestar serviços de consultoria jurídica, principalmente na parte de advocacia de tribunal. Como vocês sabem, quando existe um litígio, quando as partes estão em conflito e aquilo é decidido no fórum, dificilmente o conflito termina com uma decisão apenas. As partes que se sentirem prejudicadas com a decisão, elas costumam ir para o tribunal. Nós temos uma larga experiência nessa advocacia no tribunal, que tem uma pegada diferente daquela advocacia que é feita na primeira instância. E a parte de mediação, nós temos, principalmente o Luiz e eu atuamos como mediadores, exclusivamente como mediadores. Então, muitas vezes vem uma demanda em que as partes envolvidas não desejam resolver aquelas questões por meio de uma ação judicial. Então, é possível, através de um trabalho junto a essas pessoas, resolver as questões trazidas por elas sem, digamos, eu diria, sem dar um único tiro, né? Sem ingressar com ação, sem trazer o poder judiciário para a cena, né? Por meio de um trabalho, basicamente de comunicação, e eu diria muito parecido com um parto, né? A solução, ela é trabalhada e é parida pelas partes, ela é produzida pelas próprias partes envolvidas naquelas questões. Isso não tem, eu diria, nada comparável uma solução produzida pelas partes, por meio de um trabalho de mediação, com aquilo que se obtém quando as partes entram com ação judicial e obtêm uma decisão de alguém que não as conhece e que vai seguir a fria letra da lei. Então, vamos seguir.
recados importantes, vocês vão se cansar da minha voz, por isso eu vou abrir aqui uma pausa, dar a palavra para o Sebastião, que é aqui da Oliveira Campos Consultoria, que nos auxilia a organizar esse evento para vocês. Aí eu vou deixar o Sebastião falar um pouquinho, depois eu retomo. Ele vai falar aqui da organização do evento de hoje. Sebastião, com você. Obrigado, Antoine. Prazer estar novamente aqui com vocês. Sejam todos sempre muito bem-vindos, bem-vindas. Muito legal ver as pessoas já participando do chat. Aliás, gente falando que a foto do Antoine ficou ótima, o que eu acho isso sempre muito perigoso, eu sempre falo isso para vocês, né? Afinal de contas, a chance depois a gente ter que aturar o Antoine falando dos comentários é terrível. Mas sejam todos muito bem-vindos de novo. Aproveitem muito esse evento. Eu sou testemunha do quanto o Antoine e a equipe do FRK destinam tempo, cuidado para preparar esse conteúdo para vocês, e ele realmente é feito numa linguagem, num formato extremamente acessível. A gente deve ter aí 1 hora de duração. A ideia é que vocês participem no chat, como, aliás, muitas pessoas estão colocando aqui, ó lá, já tem charmoso, tem um monte de outras coisas. Então, podem colocar suas perguntas no chat também, né? No final, a gente tem um espaço em que o Antoine responde essas perguntas. Nós, normalmente, enviamos essa apresentação depois para vocês por e-mail, então, fiquem atentos. Assim como esse material ele é gravado e fica disponível nas redes sociais do escritório, no próprio site do escritório tem lá o link, fiquem sempre muito atentos às comunicações. Mais interessante ainda, ao final desse evento, não percam, ao final desse evento há um sorteio muito bacana, um par de ingressos para um evento da OSESP, não é por acaso a foto aí do maestro, né? O nosso maestro Antoine vai no final sortear, então fiquem até o final e participem também da nossa pesquisa, que é sempre colocada ao final, que é uma oportunidade de vocês colocarem o tema que vocês gostariam de ver nos próximos eventos. Então, fiquem até o final, participem ativamente e nos vemos em breve. Segue aí, Antoine. Obrigado, Sebastião. Vamos seguir. Tem uma novidade, né, que é o webinar em resumo, antes de passar para os slides do evento de hoje. Preparamos um slide para falar disso, porque isso é uma novidade, para que vocês retenham essa informação. Na próxima quinta-feira, aí nós mudamos o horário para poder permitir uma maior flexibilidade, né, para aqueles que trabalham, não ficar tão corrido, às 19 horas, e também mudamos a plataforma para permitir uma maior facilidade de acesso. Nós vamos usar o YouTube, e o tempo também é diferente, serão 20 minutos de duração, e é um evento destinado exclusivamente a nós pegarmos aquelas perguntas que ficaram pendentes e podermos responder essas perguntas e gerarmos uma interação maior com vocês a partir desse viés, tá bom? Vamos enviar o link dessa live por e-mail, aqueles que estão aqui é porque se cadastraram, não se preocupem, vão receber por e-mail também. Vamos seguir. União estável. Né? Quais são as partes da apresentação de hoje? São 5 questões, né? Como se constitui, o que caracteriza uma união estável. Vocês vão ver que muitos já têm uma ideia razoavelmente precisa do que seria, né? Nós vamos fazer um contraste da união estável com um namoro qualificado, porque o direito, quando a gente acha que já viu de tudo, sempre vem com um conceito novo que nos faz pensar e perceber que as fronteiras nem sempre são muito nítidas. Aliás, eu diria que no direito quase nunca são muito nítidas, né? Sempre é possível puxar a cerca um pouco mais para lá ou trazer para cá, né? Devo formalizar a união? Essa é uma questão interessante. Quais são os efeitos jurídicos? Casamento versus união estável, como é que eu comparo uma coisa com outra? Existiriam diferenças razoáveis, né, interessantes hoje, que justifiquem uma distinção, e desfazendo o vínculo. Eu acho que esse seria um tópico que não poderia faltar. Eu vivi em união estável, como é que eu desfaço esse vínculo? Vamos seguir, então, aqui. O que caracteriza uma união estável? Se nós pegarmos, e não precisa ser a legislação de hoje, né?
já uma legislação que vem logo depois da Constituição Federal, no sistema jurídico brasileiro, já houve uma preocupação em definir, né, quais são as características, como é que eu qualifico uma determinada relação como sendo uma relação de união estável. Aqui no slide eu faço um destaque, né, sobre fatos, vocês veem, né, hegemonia do fato. Por quê? Porque se existe ou não união estável, é algo que depende de uma constatação das características daquele relacionamento em particular. E o que eu devo procurar naquele relacionamento para dizer que há ou não, se há ou não uma união estável? Primeiro, convivência pública. Então, estou falando de convivência. Convivência é viver com. Se a convivência é pública, significa que não há um segredo a respeito dela. São pessoas que passam a se relacionar afetivamente de forma pública, ou seja, os amigos, parentes, as pessoas com quem essas pessoas se relacionam, sabem que existe um vínculo afetivo entre elas. Mas isso também existe entre namorados, né? Namorados namoram em público, o namoro é feito publicamente. Mas a união estável, além de ter essa convivência pública, ela é contínua e duradoura, né? Mas alguém poderia dizer, um namoro, ele também pode ter uma duração razoável. Tem pessoas que se apresentam publicamente como namorados por 2, 3, 4 anos, né? Aí vem o sistema, os doutrinadores, né? Aqueles que fazem a doutrina do direito, o legislador também, se a gente for olhar a legislação, ela apresenta mais um requisito para que aquele relacionamento afetivo receba um nome e o status de união estável, que é um fator subjetivo, né? Eu sublinharia aí fator subjetivo, que é o seguinte: o desejo, a intenção de que essa convivência, que é pública, contínua e duradoura, ela exista com a intenção de constituir família. Ora, mas o que seria essa intenção de constituir família? Alguém poderia dizer, namorados têm a intenção de constituir família? Aí nós podemos traçar uma distinção que, no primeiro momento, parece muito clara, né? Porque namoro, ele traz aquela ideia de experimentação. Então, quando eu namoro alguém, se alguém me perguntar, o que você é dessa pessoa? Namorado. Significa que eu posso noivar, se seguir um caminho tradicional, né? Noivar com essa pessoa, me casar com ela, mas noivar e casar são decisões que retratam um grau mais elevado de compromisso que essas pessoas estão assumindo entre si. Então, o namoro, ele é um grau de comprometimento que existe, né? Namorados costumam ser fiéis, né, entre si, mas não deixa de ser uma experimentação. Se eu pergunto para o namorado, você pretende casar com essa pessoa? Ela normalmente vai me dizer, olha, ainda é um namoro, se vai virar casamento, eu não sei. Ora, muitas vezes não vira casamento, mas a pessoa passa a morar na casa da outra, né? Aquela coisa, cuecas e calcinhas se misturam na gaveta, eu deixo considerando uma relação heteroafetiva, tá? Mas depois a gente vai tratar do terceiro item, que é se existe união entre pessoas de mesmo sexo. Então, deixei minha escova de dente lá. Essa convivência passou a dar sinais de uma estabilidade que condiz com a ideia de família. Seria mais adequado nós falarmos em entidade familiar. Pode ou não haver o surgimento de filhos, isso não é uma obrigatoriedade. Eu posso viver em união estável e não ter filhos, né?
Então, voltando para o início, o que seria uma união estável? É aquela convivência entre duas pessoas, pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. A coisa fica um pouco complicada quando as próprias partes envolvidas não têm muita clareza sobre esse objetivo, né? Não é tão raro assim a gente muitas vezes se deparar com um casal de namorados e namoram há tanto tempo e às vezes até dividem o mesmo espaço, coabitam, e você pergunta para eles, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Aí, normalmente é o homem que comete esse tipo de gafe, né? Ele fala, a gente namora, aí você vê a mulher fechar a cara, né? Porque na cabeça dela aquilo já não era mais um namoro. Então, essa coisa de, com o objetivo de constituir família, às vezes a percepção, a autopercepção que cada um tem da relação é diferente, né? Mas, ok, normalmente as pessoas adultas conversam a respeito e isso não existe tanto essa disparidade de percepção, mas pode acontecer. E o que seria um namoro qualificado? Aí eu vou contar uma história que vai servir para ilustrar bem essa diferença. E essa história é real, tá, gente? Eu colhi essa história de um caso que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, imaginem dois jovens, aí o rapaz tem a oportunidade de estudar no exterior e vai fazer o seu estudo no exterior. Eles namoravam, né, ele tinha uma namorada, e a namorada era uma relação firme, um namoro sólido. Ela viu nessa viagem do namorado a oportunidade de também ir para o exterior, junto com ele. Aí eles alugam um imóvel, passam a dividir o mesmo imóvel, ele fazendo a pós-graduação e ela os seus cursos ali. Aí, nesse período, ele tem a possibilidade de comprar um imóvel, ele compra esse imóvel, eles ficam juntos, coabitando por 2 anos, esse namoro se transforma em noivado, depois em casamento. Então, digamos que namoraram 2 anos, noivaram 6 meses, casaram. 2 anos depois de casados, eles se divorciam. O detalhe aqui é que o rapaz comprou o imóvel no período em que, para ele, era de namoro. O que faz essa moça, agora ex-mulher, né, num cenário de divórcio, alegou que, na verdade, o período que antecedeu ao casamento foi um período de união estável. Se vocês me perguntarem, Antônio, você já viu isso? Já viu um casal que casou numa data X, algum deles, depois de um período de divórcio, reivindicar, alegar que aquele período anterior ao casamento era um período de união estável? Sim, eu já vi, e já vi, inclusive, a pessoa que usou desse argumento ter sucesso. Então, ela usou desse argumento e teve sucesso, e por conta dos efeitos da união estável, a gente vai trabalhar um pouco mais adiante, essa pessoa que usou desse argumento obrigou o outro a dividir com ela um patrimônio que foi constituído no período de união estável. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, o que essa jovem pedia era para que fosse reconhecido o direito dela sobre metade do imóvel que foi comprado no período anterior ao casamento. Pois vejam, ela ganhou em primeira instância, ela ganhou em segunda instância, ou seja, no tribunal. Então, só para vocês entenderem, em primeira instância é quando o juiz decide a causa, é a primeira decisão que se colhe do tribunal. Aí tem a segunda instância, aquela parte que não se conformou, recorre, entra com recurso, e aí, em vez de ser um juiz, são 3.
3 magistrados, a gente chama de desembargadores, que decidem a causa. Em segunda instância, são 3, pelo menos, né? Quando não mais do que isso. Ela ganhou. O tribunal reconheceu em segunda instância que ela tinha direito a metade do imóvel que foi comprado antes do casamento. Esse jovem, quer dizer, o ex-marido, só conseguiu sucesso no Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal em Brasília, que é a última instância em assuntos dessa natureza, e que veio com a tese de namoro qualificado. Como assim, Antônio? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que o namoro qualificado é aquele namoro que aponta para uma futura constituição de família, mas essa família não está constituída de maneira formal no período que antecedeu ao casamento. Agora, a sorte desse caso que eu relato para vocês é que as coisas ficaram muito bem definidas. Eles tiveram um namoro, depois o noivado, nem sempre um casamento passa pelo noivado, né? Tiveram um noivado e depois casamento. Então, eu não tenho dúvidas de que essa sequência formal deu força à tese do namoro qualificado, que não chega a ser união estável, ela está um degrau abaixo. Foi a sorte desse rapaz, azar dela, né? Então, assim, alguém ganha, alguém perde, mas sorte dele, e deixou os demais operadores do direito, advogados, juízes, todo mundo que lida com direito de família, atento para essa distinção. Então, a partir desse caso, que traçou uma linha divisória com muita clareza, eu posso hoje vir até vocês e dizer, olha, tem mais esse conceito aqui no nosso sistema, né? É fácil distinguir uma coisa de outra? Não, muitas vezes não é fácil, né? Então, muitas vezes, quando as partes que estão discutindo se há ou não se entendem sobre aquilo que elas estão disputando, normalmente direitos patrimoniais, aí vai para a justiça e o tribunal vai decidir caso a caso se há ali namoro qualificado, se há união estável ou nenhuma coisa nem outra. Sobre união estável entre pessoas de mesmo sexo, seja feminino, seja masculino, isso também já é um tema relativamente velho, né? Embora as pessoas nem sempre tenham clareza, haja uma dúvida a respeito, já faz um certo tempo que existe o reconhecimento da união estável como instituição, com as mesmas características para pessoas de sexo diferente, é igual, não tem distinção nenhuma para pessoas de mesmo sexo. Então, tudo que eu for falar ao longo da minha exposição sobre união estável, ela vale também para uniões homoafetivas. Aliás, eu aproveito para dizer que, às vezes, a gente recebe perguntas nesse sentido. Relações homoafetivas, elas não precisam, como foi até 2013, ser reconhecidas pelo sistema jurídico com a roupagem de união estável. Não. Pessoas de mesmo sexo podem, inclusive, casar, né? Então, desde 2013, o Conselho Nacional de Justiça, não existe lei, mas existe uma regra baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem efeitos, tem eficácia, que permite aos casais homoafetivos que celebrem a sua união na forma de casamento. Então, vejam que não há mais, no Brasil, distinção a respeito. Vamos seguir. Então, já passamos pelo primeiro tópico. Vamos para o segundo. Devo formalizar a minha união estável? Como fazer isso? Gente, não há regra. Eu posso falar para vocês, não vou dizer deve ou não deve, né? Vai depender do que for o seu interesse, o interesse do casal. Qual é a intenção? O que vocês pretendem como efeitos jurídicos dessa relação,
né? Evidentemente, formalizar ou não formalizar traz facilidades e dificuldades, dependendo do cenário em que essas pessoas forem inseridas. Muitas vezes eu falo cenário em que elas forem inseridas, porque nem sempre é um cenário planejado por elas, né? Vou dar um exemplo, evento morte, a pessoa faleceu, né? E vivia em união estável. Se formalizou, ela tem algumas facilidades. Se ela não formalizou, ela pode ter algumas dificuldades, né? Vou contar um caso que me veio hoje, inclusive, né? Que mostra os efeitos de formalizar ou não e de como formalizar, a forma como se formaliza também pode ter efeitos. Aí eu aproveito, ao contar esse caso, eu já abarco aqui, menciono instrumento público versus particular e depois eu passo para o segundo tópico. Qual foi o caso que veio hoje? Vejam, um casal vivia em união estável, né? Uma união heteroafetiva. A união estável foi constituída em 2006. Então, há 15 anos, passaram a viver em união estável. E eles fizeram um instrumento particular. O que é instrumento particular? Sentaram, pediram, preferencialmente peçam a um profissional fazer isso, né, para que não haja não percam a oportunidade de fazer um instrumento abrangente, tecnicamente correto, né, mas instrumento particular, as pessoas sentam, redigem um contrato de união estável, onde elas vão se qualificar e vão declarar ali que existe entre elas uma união estável. Se duas pessoas fazem isso e não existe a união estável, esse documento, por si só, passa a produzir efeitos? Ele tem efeitos além da realidade? Não, não tem. União estável é uma situação de fato, precisa haver a convivência pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Então, não é que esse documento passa a produzir, ele não cria a realidade, ele precisa expressar uma realidade, mas é uma forma de trazer essa realidade para dar a ela um aspecto formal de reconhecimento, pelo menos por parte daquelas pessoas, e esse documento ele vai ter efeitos como eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. No caso de hoje, eles foram e produziram um instrumento particular. Não é escritura pública, instrumento particular. Isso em 2006. Em 2009, eles compraram um apartamento. Se vivem em união estável e compraram um apartamento e não disseram no contrato de união estável qual seria o regime de bens, porque veja, o que fazer constar? Uma das coisas que deve constar no instrumento, no contratinho, né, de união estável, seja ele feito por instrumento particular ou por instrumento público, que é a escritura, né, feita em cartório, é que regime de bens aquele casal adotará. Ah, mas o que é regime de bens? É igual casamento. Vou dar um exemplo. Regime de bens, regime de comunhão parcial de bens. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vou partir da premissa de que a maioria tem uma noção geral, mas só para dar um exemplo. Regime de comunhão parcial. Aquilo que era de cada um antes da união, continua sendo de cada um, ou seja, não se comunica. Aquilo que o casal passa a constituir como patrimônio após a união, é de ambos. Então, havendo uma separação, eles têm que dividir aquilo que foi constituído pelo esforço comum. E o que existia antes continua sendo de cada um, na hipótese de uma separação. Bom, se as partes fazem o contrato de união estável e não mencionam qual é o regime de bens, e elas não mencionarão se não forem bem orientadas, qual é o regime que se aplica? Aí vem a lei e supre essa omissão. Então, a lei diz o seguinte: quando
Os conviventes, que são aqueles que vivem em união estável, não fazem um contrato definindo o regime de bens, o regime que se aplica é o da comunhão parcial. Tá? Então, não dá para viver em união estável sem sofrer efeitos de algum regime de bens. Ou você terá o regime que você escolheu, ou você terá o regime que o legislador escolheu para você, que é o da comunhão parcial. Então, nesse caso, eu não sei qual foi o regime que eles escolheram, mas se escolheram, mas o caso veio como sendo o regime da comunhão parcial. Então, vamos lá. União estável, contrato feito em 2006, em 2009, eles compraram um imóvel. Só que o imóvel foi comprado em nome dela apenas, aliás, em nome dele, né? Em nome dele, e fez financiamento em nome dele. Em 2013 nasceu um filho. Então, vejam, um filho nasceu em 2013, mas a união estável existia desde 2006. Se eles deixassem para que o nascimento do filho fosse a demonstração da existência da união estável, esse nascimento ocorreu em 2013, só que o imóvel foi comprado em 2009. Então, se a gente imaginasse que a união estável seria marcada pelo nascimento do filho, então o imóvel pertenceria só àquele que constou no contrato de compra do imóvel. Bom, aí passa o tempo e esse ano esse cidadão falece de Covid. Ele faleceu de Covid, o apartamento foi comprado em nome dele e ele deixou dívidas. E tem vários credores buscando penhorar o patrimônio dele. Qual é a questão que eu estou trazendo aqui? É a seguinte, a preocupação dessa viúva, dessa senhora que perdeu o companheiro e se deparou com a seguinte situação. Poxa, o apartamento está em nome dele. Eu corro o risco de perder o imóvel porque os credores vão enxergar esse imóvel como sendo dele. Qual é a resposta? Não, né? Porque a sua união estável foi constituída antes da compra do apartamento. Mesmo que a compra tenha sido feita em nome dele apenas, o estado de união estável garante que você tenha metade desse imóvel. Aí surge a seguinte questão, sim, mas como é que eu vou provar? Aí a resposta, por meio do contrato que você fez. Qual é o detalhe? Eles fizeram um contrato por um instrumento particular e não registraram. Aí alguém pode perguntar, mas por que precisaria registrar? Para dar segurança a respeito da data da constituição dessa união. Porque vocês concordam? Nós podemos, nesse momento, fazer uma união estável e colocar no documento particular uma data retroativa. Então, os credores podem questionar se aquele contrato realmente foi feito em 2006. Uma forma de eles contornarem esse questionamento teria sido qual? Reconhecer a firma. Então, eles assinaram o documento, bastaria ter levado o documento ao cartório e pedir ao cartório para reconhecer firma, porque no reconhecimento de firma consta a data do reconhecimento. Então, pelo menos, aquele selo colocado no documento pelo cartório com a data é uma comprovação segura da data do documento. Mas nem isso eles fizeram. Então, qual vai ser a saída? Ela vai precisar recorrer a outras demonstrações, né? Qual seria uma demonstração possível? Documentos comprovando que ambos, desde 2006, compartilhavam o endereço. Aí, né, alguém pode dizer, mas será que eles guardaram documentos dessa época? E assim vai, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para mostrar para vocês que, nesse caso, a formalização da união estável é importante. Vejam, quem que poderia imaginar uma situação como essa? Certamente eles não imaginaram, né? A formalização é importante para fazer frente aos credores do falecido e garantir que essa senhora que ficou sozinha, perdeu seu companheiro,
consiga resguardar, proteger a metade que ela tem do imóvel, né? Aí já falei o que fazer constar, né? Regime de bens, é interessante só mencionar que o regime de bens não precisa necessariamente seguir aquele padrão, né, que a gente conhece. O regime de bens ou é separação total ou comunhão universal. A gente pode fazer constar no contrato de união estável, não só, também na escritura de pacto antinupcial, quando as pessoas vão casar, outras cláusulas. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas no casamento de um jogador muito famoso, ele foi se casar com uma modelo também famosa, mas ele era multimilionário, fizeram um casamento até num castelo na França, e na imprensa na época mencionaram que esse casal, muito bem assessorado juridicamente, tomou cuidado de fazer um pacto antinupcial, né, antenupcial, que é prévio ao casamento, e aqui, fazendo um paralelo com união estável, eu falo de pacto antenupcial com casamento, mas em união estável, no contrato de união estável, fizeram constar uma cláusula prevendo, se não me engano, que na hipótese de divórcio, a mulher teria direito a uma indenização de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é uma fortuna, mas não é nada diante das centenas de milhões de reais que tinha esse jogador, né? E assim se fez, não durou muito o casamento e ela saiu sem poder reivindicar além daquilo que constava do contrato feito entre eles. Vou seguir para o próximo slide. Vamos para o terceiro ponto da nossa exposição. Efeitos patrimoniais que serão efeitos jurídicos, né, que serão decorrentes da união estável. Gente, de uma forma muito simples, o legislador, quando eu falo legislador, vou falar diferente. Quando o Código Civil foi feito, o Código Civil está abaixo da Constituição. O nosso Código Civil é de 2002, então tem 19 anos, entrou em vigor em 2003. Se vocês pegarem o Código Civil, vocês vão ver que no Código Civil se tentou fazer uma distinção de efeitos entre quem vivia em união estável e quem casava, né? E se estabeleceu, então, uma hierarquia, como se o casamento tivesse um status mais elevado do que a união estável. Essa foi a visão daqueles que fizeram o Código Civil. Só que, acima de todas as leis, nós temos a Constituição Federal. E todas as leis que estão abaixo da Constituição, a Constituição é a lei que ocupa o topo da pirâmide, né, legislativa, todas as outras leis, elas não podem violar princípios estabelecidos na Constituição. Aí vem as pessoas que viviam em união estável e que se sentiram lesadas, prejudicadas com essa distinção de regras. Questionando isso, essas questões, esse debate foi parar no Supremo Tribunal Federal, e resumindo a história, hoje não existe distinção de efeitos entre aqueles que casam e aqueles que vivem em união estável. Reconhecida a união estável, os efeitos se equiparam aos efeitos do casamento. A discussão que pode surgir é, caso a caso, se há ou não união estável, naquele caso, e desde quando. Então, digamos que há união estável e desde quando essa união existe. Aí eu vou dar um exemplo a vocês. Eu me deparei com um julgado de uma união estável, homoafetiva, né? Dois rapazes viviam em união estável, e um deles veio a falecer. Eles constituíram um patrimônio durante a união, essa união durou pouco tempo, né, uma coisa de 5 anos, foi pouco tempo, mas nesse tempo eles construíram um patrimônio.
Aí um deles falece, e o que acontece? O companheiro dele abre inventário e reivindica, né? Ele pleiteia os efeitos da união estável. Ele, como companheiro, tem direito à metade do patrimônio que foi constituído em comum e também é herdeiro em relação ao patrimônio que o falecido tinha antes da união estável. O que aconteceu? Eles não tinham feito contrato. Quem vai questionar a existência de união estável? Os pais do falecido. Por quê? Porque os pais do falecido são herdeiros também. E eles alegaram o seguinte: quem é você que se apresenta como companheiro? Não é? Nós não te conhecemos. Vejam, numa situação em que não havia contrato. Vocês entendem? Então, os efeitos não são questionáveis. O que pode ser questionado é se há ou não e desde quando. E nesse caso, como não havia publicidade, né? Eu falei que um dos requisitos é publicidade, e como era uma união homoafetiva, provavelmente por conta de uma rejeição que pudesse haver por conta desses pais, então o filho omitiu, esse requisito não estava presente. Não estava presente perante os pais do falecido, né? Mas o companheiro conseguiu demonstrar essa publicidade junto a amigos, é um outro núcleo social, né? Aí vem o tribunal, e é uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e relativiza o requisito da publicidade, dizendo que em uniões homoafetivas, esse requisito precisa ser interpretado de uma forma adequada, porque, se não for assim, pode servir como obstáculo a situações como essa, né? Então, aproveitei para contar esse caso e ilustrar os efeitos, né, que vão ser debatidos. Não existe diferença em relação ao casamento, mas o cuidado que se deve tomar é em relação à demonstração dessa união. Alguém poderia perguntar: eu vivo em união estável, não formalizei minha união estável, aliás, vivo em união estável há 20 anos e não formalizei essa união. Posso fazer isso agora, escolhendo o regime de bens? Pode, com um detalhe. Você que não fez isso até hoje, qual foi o regime de bens que se aplicou a essa união estável que existiu durante 20 anos, sem formalização? Regime da comunhão parcial, porque o legislador escolheu. Ah, mas eu quero formalizar para dizer que o regime é de separação total, porque, afinal de contas, embora tenha sido construído um patrimônio nesses 20 anos, só eu trabalhei e a outra pessoa reconhece que o mérito é meu. Aí eu lamento dizer a vocês, né, que existe um debate belíssimo que foi feito no Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância, sobre a possibilidade de, no momento presente, fazer um contrato de união estável, escolher o regime e fazê-lo retroagir. Depois de um debate acirrado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa retroação não é possível, porque não há vácuo. Até aquele momento, vigorou o regime da comunhão parcial. Então, os conviventes eles podem escolher outro regime, se for o desejo deles, dali para frente. Vamos para o próximo slide. Eu estou aqui de olho no tempo. Impressionante como o tempo voa. Seria melhor casar? Aí, nós fizemos uma conversa, né? Uma reunião em equipe, e foram surgindo vantagens e desvantagens, né, nessa conversa entre casar ou viver em união estável, né? Por exemplo, teve quem colocasse o seguinte: mas se eu caso e depois me divorcio, nunca mais eu retomo meu estado de solteiro ou solteira.
É verdade, né? Porque se eu vivo em união estável, digamos que vivi em união estável 5 anos, não fiz documento nenhum. O mesmo que viva, né, tenha feito documento. Porque nosso sistema ainda não reconhece de maneira oficial, quando alguém pergunta qual é o seu estado civil, o convivente ainda não é o estado oficial, né? Ele ainda está batendo a porta para entrar oficialmente. Mas eu, vivendo em união estável, posso me apresentar como solteiro, né? Claro, eu não vou comprar imóvel e me declarar solteiro, porque eu vou ter problemas. Mas, do ponto de vista de estado civil, rigorosamente falando, eu posso me declarar solteiro, né? Então, pessoas que não querem, não se sentem seguras, né, para alterar esse estado civil, não, deixa eu fazer um estágio primeiro, então passam a viver em união estável. Então, vem aí a ideia de fazer uma experimentação. Eu já fui convidado para um casamento de pessoas que viveram em união estável durante 10 anos. Depois de 10 anos, resolveram casar. Até por uma questão prática, né? Vão viajar. O que você... Imagina lá fora, né? Lá fora, no Brasil já ficou algo mais comum. Você fala, esse é meu companheiro, minha companheira, somos conviventes. Lá fora, isso não existe, né? Então, para quem viaja, o que vocês são? Não são namorados, mas também não são marido e mulher. Então, muita gente acaba, por uma questão de praticidade, até transformando união estável em casamento. Eu mesmo, minha mulher brinca, né? Eu fiz estágio durante 5 anos. Depois de 5 anos vivendo em união estável, é que nós casamos. Existem casos de pessoas já casadas e que se separam, de fato. Eu não estou dizendo pessoas que vivem uma vida dupla, né? São casadas, vivem como casadas e mantêm relações paralelas, não é isso. Pessoas que são casadas, foram casadas, tiveram filhos, se separam, de fato, e passam a viver em união estável com outra pessoa. É possível isso? O nosso sistema permite, tem essa brecha, né? E por que essas pessoas não se divorciam? Por uma questão, muitas vezes, patrimonial. Não querem fazer uma partilha de bens por razões variadas, né? E, então, como elas não se divorciaram, e no registro civil constam como casadas, elas não podem celebrar um segundo casamento, porque aí seria bigamia, o sistema não permite. Então, muitas vezes, a união estável, nesse exemplo que eu estou dando, é a única possibilidade. E tem também aqueles que vivem em união estável e resolvem não casar, simplesmente porque, muitas vezes, ao se marcar um casamento, surge uma obrigação social de fazer alguma celebração, isso tem um custo, e às vezes o casal não tem recursos para isso. Então, simplesmente passam a morar juntos e viver em união estável como família, sem uma formalização. Eu, pelo menos, nunca fui convidado para uma festa que celebrasse união estável, tá? A gente só recebe convite para casamento. Mas quem sabe aí, com o tempo, as pessoas passem a celebrar também tanto tempo de união estável. Por fim, caminhando aí para nossa questão final, como desfazer o vínculo? Aí eu imaginei 3 questões. Casal que vive em união estável, não tem filhos e não tem bens a partilhar. Não significa necessariamente que eles não tenham bens, cada um pode ter a sua cota patrimonial, mas tem muita clareza, né? Eu tenho um imóvel, comprei antes de morar com você, você tem o seu carro, eu reconheço que o carro é seu. Como é que essa união pode ser desfeita? Muitas vezes nem contrato houve. Se nem formalizaram a união, não precisam formalizar a desconstituição dela. Cada um vai para o seu lado e segue a vida, né? Uma situação diferente pode surgir quando há patrimônio, né? Quando há patrimônio e a discussão a respeito desse patrimônio, às vezes é necessário
entrar com uma medida, uma ação de reconhecimento, quando não há uma formalização dessa união estável, um reconhecimento é dissolução com partilha de bens. Ingressar com medida é uma forma antiga, né, de mencionar uma possível solução, porque a melhor forma mesmo é negociar, muitas vezes por meio da contratação de mediadores ou mediadores, e fazer isso de maneira amigável, sem ingressar com nenhuma medida judicial. Os centros judiciários de solução de conflitos, Sejusques, em São Paulo, são muitos, têm um trabalho excelente de atendimento a esse tipo de demanda, né? Qualquer das hipóteses, tá, gente? Não só essa segunda que eu estou mencionando. A coisa fica um pouco mais delicada quando há filhos, né? Quando há filhos, e há questões envolvendo menores precisam, para serem formalizadas, porque tem a questão de pensão alimentícia, a questão de regime de convivência, você precisa aí da interferência do Poder Judiciário, nem que seja para homologar um eventual acordo. Eu não vou me estender sobre esse tema, prefiro ouvir perguntas, né, que vocês possam fazer. Aqui nós vamos fazer ao final, né, um sorteio de um par de ingressos, porque um par, são 2 ingressos, mas uma pessoa vai ganhar esse par de ingressos para poder convidar o seu namorado, ou sua namorada, seu companheiro, companheira ou marido, tá bom? Para celebrar aí a união. E que, se ela não é estável, que possa ser, né? No ingresso vai constar esse detalhe, tá bom, gente? Da data, enfim, e quem vai participar do sorteio? Quem está aqui no nosso evento até o final e esteja inscrito no canal FRK Explica no YouTube, né? Quem não souber como faz para se inscrever, a Fernanda vai pôr no chat um link, é só clicar no link e lá tem um campo onde você se inscreve. Aí, se você ganhou o sorteio, nós vamos fazer isso no final do evento, basta tirar um print de tela, demonstrando que você está sorteado, e a gente remete o ingresso, tá bom? E tem a pesquisa, né? Então, agora nós vamos tratar das perguntas que possam ter havido, e Fernanda vai pôr também no chat um link para a pesquisa, né, Fernanda? Vocês podem responder até a gente terminar e responder a pesquisa, até a gente tratar das perguntas, dúvidas e fazer o sorteio. Podemos, então, partir para as perguntas, Antoine? Sim, Seba. Lembrando, né, Seba, que o que a gente não conseguir responder fica para o webinar em resumo do dia 9. Perfeito, perfeito. Aliás, tem algumas questões aqui que eu acho bastante interessantes. Vamos lá. Uma das perguntas que tem aqui, Antoine, o que acontece com a pessoa casada que, sem fazer o divórcio, passa a viver em união estável com outra pessoa? Aí eu preciso supor o que acontece, qual é a preocupação, né, de quem pergunta isso. Então, vamos lá. O que acontece, eu vou pensar do ponto de vista patrimonial, tá bom? Se a preocupação for outra, é só esclarecer que a gente volta à questão. Se a pessoa é casada e passa a viver em união estável e não dissolveu o casamento, eu preciso tirar uma fotografia do patrimônio que existia enquanto aquela pessoa era casada e vivia com o cônjuge, né, marido ou esposa. Por quê? Porque no momento em que ela deixa de viver com aquela pessoa, existe nessa fotografia uma situação patrimonial que vai dar a ela o direito a uma divisão patrimonial. E essa divisão é feita de acordo com as regras que regulam aquele casamento. Eu tenho que ver qual é o regime de bens e qual é a situação do patrimônio naquele momento em que ela seguiu a vida, né? Bom, então, isso em relação ao patrimônio que foi constituído no período do casamento. Aí ela passa a viver em união estável. Se ela passou a viver em união estável, ela inaugurou uma nova
etapa da vida dela em que novos efeitos patrimoniais vão surgir em relação ao relacionamento dela com com o companheiro ou companheira, né? Então, o patrimônio que for se constituir nessa nova relação vai sofrer os efeitos das regras que se aplicarem nesse contexto. Eu não sei se esse era o enfoque, né? Essa era a dúvida da pessoa, porque eu tratei do ponto de vista patrimonial. Não sei se a questão tem outro viés, tá? Se tiver, só esclarecer. Vamos lá. Uma outra questão que surgiu aqui é se existe algum tipo de distinção entre os filhos decorrente da união estável e aqueles advindos de casamento. Nenhuma distinção. A Constituição Federal proíbe distinção entre filhos, né? Aliás, eu digo a vocês o seguinte, às vezes tem gente que é mais antiga, né, viveu no Brasil num período em que o direito era outro, porque nós tivemos um código que foi anterior ao de 2002, Código Civil. O código anterior ao de 2002 era de 1917, entrou em vigor, era 16, entrou em vigor em 17. Esse código, durante o período de vida dele, que foi de 1917 até 2002, não até 2002, tá, gente? Porque ele foi sofrendo mudanças, mas durante o período de vida dele, ele fez distinções entre filhos havidos no casamento e fora do casamento. Então, havia a categoria dos filhos adulterinos, que tinham outros direitos, se é que tinham, né? Eu nunca trabalhei com a vigência desse tipo de distinção. Aí, para não permitir a existência de nenhuma brecha a respeito de um retorno a esse tipo de discriminação, o legislador constituinte, ou seja, aquele que fez a Constituição Federal, ele já colocou na Constituição uma regra que proíbe qualquer tipo de distinção entre filhos. Então, filhos não só havidos no casamento, como havidos na união estável, como havidos de forma não reconhecida, né? Então, vamos supor que eu tenho um relacionamento paralelo e tenho um filho por acidente. Se essa pessoa prova que é meu filho ou filha, ela vai ter o mesmo direito que os outros filhos que eu tive no casamento, né? Sem nenhuma distinção. E essa ausência de distinção se estende a filhos adotivos, né? Então, se eu adoto alguém, essa pessoa passa a ter uma relação de filho comigo, não há distinção nenhuma entre esse filho que foi adotado com filhos naturais. Tá bom? Eu penso que surgiu uma pergunta aqui exatamente agora da Denise, em que ela pergunta, eu acho que é exatamente a sua última frase, que é, e os filhos adotados na constância da união estável, quais são os direitos numa eventual separação? Pelo que eu estou entendendo, exatamente os mesmos, né? O fato de ser adotado é só uma circunstância histórica, digamos assim, né? Porque não é biológico, mas uma vez finalizada a adoção, passa a ser filho. Detalhe, gente, o vínculo é irrevogável. Então, feita a adoção, é para sempre, né? Uma última pergunta aqui, Antônio, que aliás bastante capciosa, eu diria, que é, posso viver em união estável com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Gente, essa pergunta é interessante, por quê? Porque ela nos coloca na fronteira do direito de família. Como assim na fronteira? Porque a sociedade em que nós vivemos é conservadora. Menos do que há 20 anos, menos do que há 50, né? Mas ela é conservadora em relação ao tipo de relacionamento afetivo que nós conseguimos presenciar, né? Como recebe o nome, por exemplo, de poliamor, né? Existem pessoas que decidem viver, estabelecer vínculo afetivo, não com mais uma pessoa, né? Com 3 ou mais, né?
Mais do que 3 eu nunca vi, mas 3 eu já vi, né? Relatado na mídia. Não conheço, assim, de relacionamento próximo, mas eu já vi. É possível? Aí isso acaba tocando em alguns dogmas, né? Que antes de serem jurídicos, são sociais, são de valores tradicionais, como, por exemplo, o da monogamia. E vale lembrar que esse dogma existe sob o cristianismo, né? Porque no mundo islão, no mundo muçulmano, o homem pode ter mais do que uma esposa. Eu não sei se é um número limitado, tá? Mas o que eu sei é que ele precisa sustentar as esposas. Então, quer ter duas, tendo condição de sustentar, pode ter duas. E eu estou vendo brilho nos olhos, Sebastião, mas eles não vão deixar você se converter ao islamismo, viu? É, é, Vamos, definitivamente é trabalho demais. Alguém é, colocou aqui no chat que dá um trabalho, e falei, nem penso no assunto. é verdade, dá trabalho. Bom, então, qual é a questão que se coloca aqui? Se você permite o reconhecimento da união estável plural, você está violando o princípio da monogamia, né? E nós ainda temos uma resistência social em relação a isso. Uma vez eu assisti uma palestra, nós temos uma pessoa muito conhecida no meio jurídico que chama Zeno Veloso. O Zeno faleceu, infelizmente, de Covid, já tinha uma certa idade, e o Zeno, ele era tabelião, e sempre tinha posturas muito progressistas no direito de família. E ele dizia o seguinte, ora, se o cartório recebe alguém, né, 3 pessoas, pedindo para lavrar uma escritura, que essas pessoas não vão chamar de escritura de união estável, porque vão enfrentar uma resistência, né? Não é escritura de união estável, não, mas escreve aí, é uma escritura declaratória. Nós estamos aqui declarando que nós convivemos há tanto tempo e tal. O tabelião pode se recusar? Segundo o Zeno Veloso, que era tabelião, não pode, porque o tabelião é obrigado a registrar um fato, e esse pode ser um fato que está sendo levado ao conhecimento do tabelião, né? Claro que isso é polêmico, então nós vamos encontrar, o Brasil é muito grande, né? Existem tribos, né, variadas, e dependendo aí da tribo da qual faça parte aquele tabelionato, né, talvez você consiga lavrar uma escritura de declaratória, de convivência com 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas. Aí a pergunta que surge e os efeitos jurídicos disso? Né? Porque se não pode o reconhecimento da união estável, eu posso derivar efeitos jurídicos dessa declaração? Sinceramente, se alguém me perguntasse, eu diria, essa situação em que você vive, então faça a escritura. E vamos pagar para ver no momento próprio, né? Porque o judiciário não tem decisões homogêneas a respeito das questões. Eu acabei de contar um caso, né, em que a pessoa alegou união estável antes do casamento, ela ganhou em 2 instâncias e perdeu na terceira, né? Então, os valores mudam ao longo do tempo, algumas condutas que não são admitidas numa época passam a ser em outras, e a gente vê, nesse sentido, que a sociedade ela dá verdadeiros saltos, né? Saltos em termos de tolerância a determinadas condutas. Claro, não vou dizer que é igual no interior em relação a grandes centros, mas a gente vê que existe uma evolução muito grande. Então, eu orientaria nesse sentido, né? Mas, a rigor, o direito ainda não acolhe com conforto essa situação. Eu acho que uma última pergunta, Antoine, surgiram mais uma ou outra aqui, mas tem uma diz respeito a como é que fica a questão de plano de saúde, etc., no caso da união estável,
E a outra, quais são as provas que se utiliza para a união estável, especialmente em casos pós-morte? Então, plano de saúde, vejo, na época em que eu vivia em união estável, faz tempo já, que eu me casei em 2000, então vivi de 95 a 2000 em união estável. Na época, na hora de incluir que era minha companheira no plano de saúde, o que eles pediram foi uma declaração de próprio punho e comprovante de endereço. Se naquela época era assim, fácil, quanto mais hoje. Aí cada empresa vai ter a sua política, mas normalmente, se os conviventes não tiverem feito um contrato, basta documentos comprovando a convivência. Normalmente é o que funciona. E qual foi a outra pergunta, Sebastião? A outra diz respeito a o que é mais aceito para comprovar a união estável, especialmente pós-morte. Então, o que é aceito? A união estável é uma situação de fato. Um casal que vive em união estável, ele vai ter condições de apresentar documentos que revelem isso. Por exemplo, correspondência em nome de ambos para o mesmo endereço, né? Então, isso mostra que moravam juntos. Não que os conviventes precisem morar juntos, hein? Isso não é um requisito, morar junto, mas a maioria segue esse padrão de conduta. Fotografias, hoje todo mundo tira foto, né? Fotografias aí ao longo de um período de tempo, de viagens, celebrações com amigos, enfim, qualquer coisa que possa demonstrar aqueles requisitos, que é uma convivência pública, contínua e duradoura. Duradoura, então, eu preciso ter algum período de tempo. Algo que pode substituir tudo isso que eu falei é se esse casal teve filhos. Se teve filhos, a simples certidão de nascimento de um filho comum já comprova união estável. Eu acho que essas foram não que ter filho seja, né? Não que ter filho... eu tive filho com alguém, união estável. Não, não é isso. Vocês entenderam, né? O que eu estou falando tem um contexto. Tá bom. É bom a gente... desculpe, Sebastião. É bom pontuar, né? Porque depois não dizendo, teve filho, união estável. Não é o que eu estou dizendo. Teve alguém aqui que colocou uma sentença de finalização no nosso evento. Namoro, então, tem data de validade. Esse é o resumo, eu acho, que da opinião de alguém que colocou no chat e segue aí, Antônio. Tá bom. Bom, acho que a gente pode falar do sorteio. Oi, quem? Oi, Beth. Posso perguntar? Oi. Mas você falou que quem teve filho não configura união estável? Configura, porque eu vivi 20 anos com uma pessoa, nunca fiz um papel. Não foi o que eu falei. Eu tive filhos e tudo. Não foi o que eu falei. Duas coisas. Então, eu posso dizer que eu sou solteira? Não foi isso que eu falei. Então, vamos lá. Lá atrás você falou que, vamos supor, você não casa, um dos motivos é que você pode se considerar solteira. Tá. É verdade também? Então, eu sou solteira até hoje. Se você colocar solteira, quem que vai te questionar? Ninguém, só nas entrevistas de emprego que eu faço. Eu posso colocar solteira? Assim, você vive em união estável hoje? Não. Não, hoje eu sou separada há muitos anos, inclusive pelo fórum, que eu nunca tive um papel, e ele que pediu a separação. Então, ele foi no fórum, abriu um processo, e eu fui separada legalmente pelo fórum. Mas não existe o estado civil ex-convivente. Não sei o que existe, então eu sou solteira. Você é solteira. Que ótimo, beleza, só uma dúvida. A segunda dúvida é que, então não precisa esse negócio de ter filhos, eu nunca escrevi no papel, nem eu, nem ele. E nós tivemos 2 filhas.
Agora, eles não perguntaram, eu não lembro de ter provado nada desse negócio de união estável, nem coisa. Os filhos configuraram a união estável que a gente tinha. Sim, mas porque quando vocês tiveram esses filhos, vocês tinham um relacionamento, não tinham estável? Sim, mas eu acho que lá no fórum eu não tive que provar nada. Porque os filhos são demonstração suficiente. O que eu quero dizer então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou casado, pulo a cerca, tenho filho com alguém, nasceu o filho. O fato de existir esse filho significa que eu tenho união estável com aquela pessoa? Não, não. Não. Entendi. Entendi, desculpa. Entendeu? Vamos supor que eu seja solteiro, é um exemplo mais simpático, né? Eu seja solteiro, saio, fico com alguém, porque, né, hoje os jovens ficam. Antigamente, para você dar um beijo, tinha que ser namorado, né? Hoje, o pessoal vai para as últimas, né? Eles fazem estágio nas últimas, né? Atualiza o exemplo, atualiza o exemplo, Antoine, que pula isso aí, atualiza. Anda. Você foi para a noitada, obrigado, Sebastião, foi para a noitada, ficou com alguém, a pessoa engravidou. Teve filho. É união estável? Não, não é. Porque eu usei o exemplo do filho como algo muito mais forte do que um comprovante de endereço comum, né? Então, veja, eles vivem juntos, ou têm uma relação, um relacionamento público, contínuo e duradouro, mas não fizeram nenhum contratinho de união estável. E tiveram filhos. Então, a alegação de que eles são conviventes, corroborada, comprovada com uma certidão de nascimento de filhos comuns, é suficiente para provar a união estável. Aí fica a questão, aliás, eu trouxe até uma história, né, um exemplo. Fica a questão que pode ser importante, dependendo da situação. Tudo bem, essa união estável existe, eu não questiono, mas desde quando? Ela não vai ser... Primeiro filho. Do nascimento do primeiro filho. Pelo menos. Sim. Pelo menos. Mas aí o exemplo que eu trouxe, ela foi constituída anos antes de nascer o filho. Foi. Mas foi também no meu. Então tá. Mas se tivesse que comprovar, eu tinha que comprovar a partir do nascimento do meu, porque a gente nunca tinha escrito um papel. Então é isso. Bom, podemos ir... Obrigado, Beth, pela sua participação corajosa. Podemos ir para o sorteio? Senão vão chamar a gente de caloteiro aqui. Eu tenho a impressão que parece que ela falou que Sebastião Oliveira que ganhou o sorteio. Depois pede para ela verificar exatamente, Monique. Veja aí, Monique. Oi, gente, boa noite. Vou fazer aqui o sorteio. Peraí. O Sebastião você vai tirar, né? Não tem cabimento. Nem o Antônio. Mas isso é preconceito, por quê? Pela minha cor? Qual é o problema de meu? Olha, isso é preconceito de e nem cor. o Henrique, que faz parte da patota aí. É a careca, Sebastião. É preconceito de aparência. Tem a Monique também, a Fernanda. Tem uma turma aí que não pode. Tá certo. Vocês estão vendo o FRK falar? no nome de algumas pessoas? Essas pessoas estão impedidas. A gente não pode. A ganhadora foi a Cássia Gelinski. Nossa, que legal. Olha que sortuda. Ela está aqui ainda, né? Cadê a Cássia? Se não tiver, dou-lhe 1, dou-lhe 2. Ela está aqui, sim. Ela está. Ah e lá, ela já mandou apareceu. um comprovante de inscrição no canal do FRK. Ai, que legal. Então, Cássia, você, por favor, Monique, anota o telefone dela, porque os ingressos são digitais. Então, eu vou mandar direto para você, Cássia, porque se circular, qualquer pessoa pode usar, tá bom? Eu já tenho o contato dela, vou entrar em contato com ela aqui também por mensagem para avisar. Tá bom. Então. Gente, convido vocês para o evento do dia 9, vocês podem divulgar à vontade, a gente vai fazer um resumão,
tem questões pendentes, né? Eu sei que tem questão pendente, porque teve gente que mandou questão para mim, questão interessantíssima, e não deu tempo de responder, mas eu vou responder. E muito obrigado pela presença hoje, obrigado àqueles que responderam ao questionário, ou que ainda vão responder, por favor, façam isso, nos ajuda muito, tá bom? Agradeço pela presença de todos, e não vou dar nome a vocês para não cometer injustiça, né? Também não dá para citar todo mundo. Agradeço o pessoal da equipe FRK que esteve conosco, Sebastião, Fernanda, pelo apoio de sempre, e até o próximo evento, que vai ser feito ainda, um evento esse ano, no tema que vocês apontarem na pesquisa, que assim, é sempre uma satisfação poder atender esse pedido, né? E, bom, espero que vocês tenham curtido, nos ajudem a divulgar, isso vai para o YouTube, o nosso canal vem crescendo cada vez mais e levando essa informação que a gente procura traduzir, né, do juridiquês para que cada vez mais pessoas possam ter acesso e se beneficiar. Obrigado.